do 4 ao 5, diz: porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus para destruir fortalezas, anulando nós sofismas e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo pensamento à obediência. Amados, nós não estamos lutando contra carne e sangue, senão contra principados e potestades. Nós temos um campo de batalha espiritual que, infelizmente, muitas vezes Satanás tem estabelecido fortalezas na nossa mente, que é um campo de batalha, e nós não temos guerreado com armas espirituais de forma adequada. E essas armas espirituais, que uma delas inclui o conhecimento da palavra de Deus, uma dessas armas que nós não temos utilizado, tem feito com que, ao invés da gente destruir essas fortalezas do inimigo, que se levantam contra o conhecimento de Deus, nós temos ido em favor do que o inimigo quer. Mas a própria palavra diz que nós podemos utilizar as nossas armas espirituais, para que então nós vamos contra qualquer heresia, qualquer palavra contra a própria palavra de Deus, e levando cativo o nosso pensamento ao Senhor. É por isso que muitas vezes nós temos o preconceito, o pré-julgamento, né? Porque nós não estamos utilizando as nossas armas espirituais, porque o inimigo tem utilizado dessas fortalezas dele para nos fazer pensar contrário ao que a palavra diz. Que a pessoa é boa, que a pessoa é filha de Deus, que a pessoa merece o perdão, de que o meu casamento ainda pode ser honroso, de que a minha esposa é uma mulher de Deus para a minha vida, que o meu esposo é um homem de Deus para a minha vida. E essas fortalezas do inimigo, infelizmente, têm sido implantadas, e nós não temos utilizado a palavra para combater essas fortalezas. A renovação da nossa mente, ela é tão importante, que Jesus disse em João 14, 23, 24: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e o meu Pai o amará, e viveremos para ele, e faremos nele morada. Quem não me ama, não guarda as minhas palavras, e a palavra que estáis ouvindo não é minha, mas do Pai que me enviou. Olha que importante. Aqueles que amam a Cristo guardam a sua palavra, porque essa palavra é a que transforma. E a palavra de Cristo é a mesma que a palavra de Deus, a palavra que transforma. Em Lucas 11, 28, diz: antes, porém, bem-aventurados são os que ouvem a palavra de Deus e aguardam. Jesus disse isso: bem-aventurados os que ouvem e aguardam. Hoje em dia, infelizmente, pelas redes sociais, nós temos tanto acesso a pregações, a vídeos rápidos, né, a versículos, a devocionais já prontos, que isso nos torna preguiçosos, né? Ao invés da leitura, da busca, do devocional sozinho, nós estamos buscando por ferramentas que facilitem o nosso tempo com Deus. E não que eu estou julgando, amados, de forma alguma, mas nós precisamos ter equilíbrio, porque a experiência daquele que faz uma pregação, a experiência daquele que faz um devocional é diferente da minha experiência de um tempo sozinho com Deus. A palavra do Senhor, ela é surpreendente. Se você for ler ela
um versículo uma vez, 2 vezes, 3 vezes, cada vez você vai retirar algo mais precioso ainda. Porque ela é assim, ela renova. Ela é como se fosse uma fonte de água viva. Ela é uma fonte de água viva. Sempre tem algo novo nela. E nós precisamos entender que nós precisamos ouvir a palavra de Deus e aguardar. E por que amar a palavra de Deus e aguardar? Porque a forma que nós vamos demonstrar a Deus a nossa obediência, o nosso amor a Ele, é mediante essa atitude de ouvir a palavra e de guardar ela, de exercer ela. O salmista diz no Salmo 119, versículo 9 ao 11, diz: de que maneira poderá o jovem guardar puro o seu caminho, observando-o segundo a tua palavra? De todo o coração te busquei, não te deixeis fugir dos teus mandamentos. Guardo no meu coração as tuas palavras, para não pecar contra ti. Aqui o salmista deixa claro que para que nós guardemos os nossos caminhos, para que a gente não peque contra o nosso Deus, aquele que nós dizemos que amamos, nós precisamos guardar a palavra do Senhor. Nós precisamos exercer essa palavra. Essa é a única forma, amados, de nós mantermos o nosso caminho reto. Por várias vezes na minha vida, no meu cotidiano, algumas situações se apresentam. E a primeira coisa que vem na minha mente é quando o Espírito Santo, ele me recorda de uma passagem bíblica e ele me diz: assim diz a palavra do Senhor. Cumpra com ela. Nós complicamos tanto. A Bíblia diz, né? Tudo é fácil. Nós que complicamos. E nós complicamos porque nós queremos arrumar soluções não sei da onde. E que na verdade não são soluções, são mais complicações para a nossa vida. E se você ama a palavra e guarda a palavra, pode ter certeza que você terá soluções para problemas do dia a dia. Eu me lembro que quando eu estava fora do país, na Bolívia, teve um período que a gente cuidou de um adolescente que era usuário de droga e bebida alcoólica. E ela estava no processo de transformação. E ela, pouco tempo de convertida, ela pegou a Bíblia dela e ela falou assim: Aniele, eu estou incrível, abismada, como que esse livro tem resposta para tudo que eu preciso. E eu fiquei tão incrível, tão pasma com a revelação que foi dada a ela, porque às vezes nós temos pessoas de anos que estão na igreja e não tem uma revelação como a que ela teve. Nós buscamos solução talvez no empréstimo, né? Nós buscamos solução na vizinha que nos deu um conselho. Nós buscamos solução em qualquer outra coisa. Primeiro nós vamos em outras coisas e depois, quem sabe, nós buscamos a solução na palavra. Mas eu reafirmo, a palavra é poder de Deus para a transformação. Ela transforma, ela traz solução. Ela renova, ela traz esperança. A fé na palavra de Deus, ela é capaz de purificar e também de nos santificar. Porque somente ela é a verdade. Jesus, em João 15:3, diz: vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Ainda em João 17:17 diz: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Somente a palavra é capaz de nos tornar puros, santos, limpos. Por quê? Porque nós somos renovados na nossa mente, e essa renovação da nossa mente nos faz cada vez mais puros, santos para o Senhor. E quais são os benefícios de eu buscar mais de entendimento da palavra de Deus? Ela, junto com o Espírito Santo, nos redime, nos justifica e nos reconcilia com Deus.
pois o Senhor está interessado em salvar e restabelecer uma comunhão com nós. Ela nos guarda dos maus caminhos, nos faz conhecer os perigos desses caminhos. Ela nos alerta daquilo que está errado, que está fora da vontade de Deus. A palavra também nos torna pessoas sábias, jovens mais sábios do que idosos, que não tiveram a experiência do mundo, mas estão fundamentados na palavra de Deus. Um lado e a metade do outro em outro lado, e faça como se fosse um corredor. E diz que o próprio Deus passou entre aqueles animais. Na cultura dos israelitas, o homem que passava entre animais mortos dessa maneira significava que, custe o que custar, ele iria cumprir com a sua palavra. Ele iria cumprir com a sua palavra. E se ele não cumprisse, que fosse feito conforme foi feito com aqueles animais, dividido ao meio. E Deus cumpriu com a palavra dele dada a Abraão, porque se você for observar a história, logo depois Abraão se deitou com Agar, e ele não gerou o filho da promessa, porque o filho da promessa viria dele e de Sara. Ele se deitou com Agar e gerou apenas um filho. Mas Deus, por haver passado entre aqueles animais, ele disse para Abraão, ele se comprometeu que custasse o que custasse, ele iria cumprir com a sua palavra, independente do que Abraão fizesse. Lá em Salmo 105, 19, diz que Deus cumpriu a palavra dele com José do Egito, para proteger o seu povo. Sabe aquela história todinha que aconteceu com José? Que foi vendido pelos seus irmãos ao povo do Egito? Que depois ele foi para o cárcere por causa da esposa de Potifar. Tudo aquilo ali era propósito de Deus, porque Deus havia prometido que iria salvar o teu povo da fome. Isso é a palavra, amados. É a palavra de Deus se cumprindo. Em 2 Samuel, capítulo 7, versículo 1, a palavra diz que nos dias de Davi, Deus trouxe paz e descanso, porque havia sido dada toda a terra prometida para o povo de Israel. Deus mais uma vez cumpre a sua palavra, independente do que as pessoas fazem. Independente se Israel foi fiel ou não, mas Deus prometeu, Ele cumpre. Isaías 53, Deus promete o justo, o filho dele, para que morresse na cruz pelos nossos pecados. E nós sabemos que Deus cumpriu isso, independente do que nós fomos ou do que nós somos, porque a palavra do Senhor diz que Jesus morreu quando nós ainda éramos pecadores. Nós não éramos santos. Jesus morreu na cruz quando ainda nós não tínhamos valor nenhum, mas Deus cumpriu a sua palavra. Em Ezequiel 37:14, mais uma vez, Deus promete a vinda do Espírito Santo, para que o Espírito Santo habitasse em nós. E aqui é outro princípio, que Deus desde o início da criação dos céus e a terra, Ele queria estar comigo e contigo. Ele queria se relacionar comigo e contigo. Ele queria estar conosco, mas por causa do pecado isso se rompeu. Mas ainda assim Ele cumpriu com a sua palavra, e Ele enviou lá em Atos 2, veio o Espírito Santo sobre a igreja. E aí o Espírito Santo não somente estaria sobre nós, como também dentro de nós, porque Deus cumpriu a sua palavra. Em Isaías 48 e Mateus 24:35, ambos versículos, eu vou resumir, dizem que tudo pode passar, mas menos a palavra do Senhor. A palavra do Senhor permanece, amados. É por isso que essa palavra ela transforma, porque ela permanece.
ela permanece. 2 Timóteo 3, versículo 16 e 17, também 2 Pedro, capítulo 1, versículo 21, diz que toda a Escritura foi inspirada pelo Espírito de Deus, a fim de que o homem seja perfeito e habilitado para boa obra. E se há essa palavra que contém somente um autor, foi inspirado pelo Espírito de Deus, ela tem um único objetivo: a transformação do homem. É por isso que é através da fé na palavra de Deus nós somos justificados. O que significa isso, Aniele? Quando eu tenho fé em Deus, eu tenho fé na palavra do Senhor, eu sou justificada. Justificada significa que aquele que é injusto, que não merece, passa a ser justo, não porque ele merece, mas porque Deus quis. É de forma espontânea da parte de Deus. E isso aqui é cumprimento da palavra outra vez. Deus cumprindo a sua palavra, dizendo que Ele nos perdoaria das nossas transgressões, que Ele esqueceria dos nossos pecados, e Ele nos justificaria, porque, amados, aqueles que não são justificados e que não serão justificados, infelizmente, viverão no tempo presente sobre a lei do pecado, e no tempo futuro, a ira de Deus. E essa aqui, ela vai ser pesada, muito pesada. Abraão foi lá em Romanos 4, que ele foi justificado através da fé, né? A fé da palavra de Deus. Ele não tinha a Bíblia como nós temos, mas ele acreditou na palavra de Deus, e por causa da fé dele, ele foi justificado. Ele foi justificado. Romanos 12, 2. Se vocês quiserem abrir comigo, e depois 2 Coríntios 10, do 4 ao 5. Romanos 2, 12 e 2 diz: E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Este versículo aqui deixa claro que nós precisamos ter uma renovação da nossa mente, para que a gente experimente a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amados, com uma mente contaminada pelo mundo, cheia de pecado, de coisas imundas, é impossível nós vivermos a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Eu vou dar um exemplo aqui para vocês. Se na tua mente, na tua parte de família, você não teve boas experiências quando era criança ou adolescente, a parte de família para você, família é algo assim que é só para dar trabalho. Aí você chega no casamento e você reproduz aquilo que você viveu quando era novo. Infelizmente, você ainda não foi renovado na sua mente, justamente nessa área. E é difícil, impossível que você viva a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. É preciso uma renovação da nossa mente. E é aqui que entra a palavra, porque a palavra ela transforma. Ela transforma o homem para que de glória em glória ele venha a experimentar a vontade de Deus na sua vida. Se você, por exemplo, foi criado em um ambiente que não orava, que não jejuava e que não lia a Bíblia, provavelmente você vai reproduzir isso na tua vida adulta. E aqui é necessário ser renovado na nossa mente. Porque se você não orar, você não jejuar, você não ler a Bíblia, se você não for à igreja, dificilmente você vai viver a boa, agradável e perfeita vontade de Deus.
E por que é importante nós sermos renovados na nossa mente? Nós termos consciência de que a palavra de Deus é poder. É o próprio poder de Deus para a transformação nossa. Ela nos faz continuar crendo no cumprimento das promessas do Senhor. Mas não só nos dias de hoje, senão também nos dias vindouros. Porque nós acreditamos que assim como Jesus morreu na cruz pelos nossos pecados, Ele também ressuscitou ao terceiro dia. E um dia nós ressuscitaremos com Ele. Aleluias! E não há outra esperança maior do que essa. E somente essa esperança é dada através da fé na palavra de Deus. Mas em resumo, o que a palavra de Deus, o que essa Bíblia, a palavra de Deus, a palavra que foi lançada desde o início da fundação do mundo, né? Desde o Antigo Testamento, o que essa palavra quer me levar a entender? Qual que é a principal mensagem dessa palavra? O que tem nela que é capaz de me transformar? E eu quero ler uma sequência de versículos. Eu quero que você preste muita atenção, porque são versículos que para mim é a revelação do amor de Deus para comigo e para com você. Romanos 5:8 diz: mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo ainda nós pecadores. Colossenses 1:13-14: pois Ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos redenção, a saber, o perdão dos pecados. 1 João 4:19 diz: nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. 1 João 1:9: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Isaías 43, versículo 25-26: eu mesmo sou o que apago as tuas transgressões por amor de mim, e dos teus pecados não me lembro. Desperta-me a memória, entremos juntos em juízo. Apresenta as tuas razões para que possas justificar-te. Romanos 5:11: porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte de seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não apenas isso, olha aqui, não é apenas a salvação, mas também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos agora a reconciliação. Jesus deixou claro, amados, que a palavra de Deus, que o propósito de Deus desde o princípio, quando houve a queda do homem, desde o princípio, quando o homem pecou, é que Deus nos ama e que Ele estava disposto a entregar inclusive o seu único filho para morrer na cruz por mim e por você, porque Ele me ama. Jesus disse: eu não dou testemunho de mim, porque quem testemunha de mim é o meu Pai. Jesus estava dizendo: não olham para mim, olha para o amor do Pai revelado em mim, porque o Pai ama tanto vocês que eu vim aqui para morrer nessa cruz por vocês. É essa palavra que transforma. É por isso que quando nós cremos nela, nós temos fé na palavra de Deus, nós somos justificados, perdoados, redimidos, purificados, porque nós estamos crendo num amor que não poupou nem seu próprio filho. Nós estamos crendo em uma palavra que desde o princípio tem chamado a atenção. Ei, filho, eu te amo. Eu te amo, filho. E não é porque você não nasceu judeu, não. O irmão falou, tanto para judeus quanto para gentios.
Deus nos ama e o propósito de Deus sempre foi revelar através da sua palavra que Ele te ama. E por causa dessa palavra, Ele está decidido em te transformar. Só falta a tua fé. Só falta a tua fé. O Espírito Santo falou claramente ao meu coração que nós precisamos nos voltar para a palavra de Deus. Nós precisamos voltar a ter fé na palavra de Deus, acreditar, a amar, a guardar, a ler, a exercitar a palavra de Deus, porque somente ela nos transforma. Em Romanos 10:17 diz: e assim a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. Sabe isso aqui que está acontecendo hoje? Isso aqui é acrescentando a minha e a tua fé. Fé em quê? Na palavra de Deus. E por quê? Porque eu e você precisamos de transformação. Nós precisamos ser salvos, mas também nós precisamos nos reconciliar com o Pai. Nós precisamos nos relacionar com o Pai, porque Ele nos ama, porque Ele fez de tudo, para apenas dizer: filho, eu te amo, eu te quero perto de mim. Em Mateus 5:8 diz, isso aqui para mim é tremendo. Se vocês puderem, abram comigo. Mateus 5:8. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Lembra que eu falei que a palavra é a única que purifica? Pois é, os limpos, somente eles verão a Deus. Note que todas as bem-aventuranças, todas elas têm uma recompensa, mas nenhuma delas diz que a recompensa será estar tão próximo de Deus. Somente ela, você tem a promessa de estar perto de Deus. Porque se nós não formos limpos pela palavra, nós não veremos a Deus. Porque Deus é santo, Deus é puro. Se você tem criado resistência à palavra de Deus, aquilo que Deus tem dito hoje, aquilo que Deus tem falado, que Deus já tem trabalhado, se você tem tido resistência, eu te convido a repensar naquilo que você tem vivido, no que você tem decidido, porque a palavra de Deus é essa que você está ouvindo, a palavra de Deus que tem ficado aqui no teu coração e te incomodando, é essa voz que é o Espírito de Deus te convidando a se aprofundar em conhecimento da palavra de Deus, a você orar mais, a buscar mais. Ouça essa palavra, porque a transformação da minha vida e da tua vida depende dela. Para que nós vejamos a Deus, nós precisamos ser limpos, e somente ela que purifica, somente ela que nos limpa. Eu gostaria de convidar os amados a se colocar de pé, para a gente poder orar.